Viajando com o Biquíni. Olá! Na nossa viagem pela costa espanhola, a bordo do veleiro Biquíni, a gente viu muitas festas tradicionais, muita cultura, muita história. Hoje nós vamos ver um espetáculo genuíno, que são os castelos humanos. Os castelos humanos, como o nome mesmo já diz, é uma construção humana de vários andares, no formato de uma torre, de um castelo, e é um acontecimento cada vez mais popular no norte da Espanha, na Catalunha. Cada vez atrai mais gente, tem concursos de castelos humanos, tem vários eventos onde eles estão presentes. Hoje a gente vai viajar para a cidade de Vilanova la Geltrú, que é uma cidade da Catalunha, pertinho de Barcelona, 30 minutos de trem de Barcelona. E Vilanova la Geltrú foi a cidade que a gente deixou o Biquíni no ano passado, porque a gente deixa o veleiro depois do verão, né, volta aqui para o Brasil para trabalhar, para nossas vidas, e navega só no verão. Então esse ano o barco ficou lá, é uma cidade pequena, mas cheia também de tradição e história, como toda a Espanha. Então a gente chegou, fez as obras que precisa no barco, porque o barco enfrentou, né, muitas tempestades, passou todo o inverno lá na água. E né, em Vila Nova, então, eu vi esse evento, um castelo humano, que eu já tinha visto muito pela televisão, e eles são comuns em todas as cidades da Catalunha agora, e é realmente uma coisa incrível, porque assim, todo mundo pode participar, é muito emocionante. É uma coisa que tem um certo risco, né? Acontecem acidentes mortais, mas eles dizem que é 95% seguro. Tudo ali é feito para amortecer, né, o impacto quando a pessoa cai. Porque esses castelos eles vão ficando cada vez maiores, né? Começaram 6 andares, 8, hoje em dia tem castelo até com 10 andares. Então a gente fica vendo aquilo, tremelica, a gente fica pensando, será que vão chegar lá em cima? Será que vai cair? É muito bacana, vocês vão ver. Então vamos lá, solta aí por favor, Fê, as imagens de hoje de Vilanova la Geltrú. Marina de Vilanova la Geltrú, pertinho de Barcelona. Essa é a Catalunha. Marina super equipada, super infraestrutura para deixar os barcos. Essa é uma cidade bem tranquila, mas que recebe muitos turistas. Ela, por estar perto de Barcelona, com todos os seus problemas políticos, a gente sabe atualmente a Catalunha tentando a independência da Espanha, com os presos políticos. Isso se repete, todas essas faixas, né, para soltar os presos políticos em todas as cidades catalunas. Essa é uma cidade interessante, essa aí é Havana Chica, é chamada. Muitos navios param aí. Essa cidade ela tem 65 mil habitantes, tem bastante comércio, aí tem cafés, lojas, boutiques, muitas grifes estão aí. Uma cidade bem interessante, Vilanova la Geltrú. Ela é pertinho de Tarragona, é uma cidade de praia, praias lindas, e recebe turistas de todas as partes do mundo. Festival que vai acontecer aí, geralmente no verão, é cheio de festivais, né? Eles fazem bastante eventos, né, para a população. E essa cidadezinha é uma cidade bem tranquila. Aí são os pescadores locais. Esses pescadores aí, eles têm uma confraria de pescadores, né? São essas redes aí. Todo dia de manhã é o visual que a gente vê aí bem ao lado do centro da cidade, onde está a marina, o farol, as praias, e aí está o Biquíni, né? Nós deixamos o barco aí por um ano, a gente estava reabastecendo, né? Aí comprando defensas novas, as nossas estragaram, o barco ficou aí nesse mesmo local, na água. Então enfrentou tempestades fortes, muita coisa para arrumar antes da gente continuar a nossa velejada. E essa aí é a praia de La Geltrú, essas praias de areia fininha, que é raro, né, na Europa. Sempre nessas cidades espanholas tem uma escultura de um touro num lugar bem visível, é um emblema da Espanha.
Essa cidade é interessante porque ela também tem muitos museus, né? O Museu do Ferrocarril, por exemplo, é um dos que tem a coleção de locomotivas maior e mais interessante de toda a Europa. Tem museu romântico, apesar de tem ruínas também interessantes, muita coisa para se ver na cidade. Essas praias aí, começa aí essa praia mais tradicional, depois tem a praia de nudismo, e aí olha só, tourists go home, turistas voltem para casa, nada é legal. Isso aí é um pessoal aí, os jovens, né, fazendo um protesto, porque a Espanha é tão invadida pelos turistas, então agora a gente sempre vê isso, turista volta para casa, é um pouco compreensível, né, gente demais. E aí então vamos ver o Castelo Humano. Aquele ali é um castelo que está acabando de ser desmontado. As pessoas estão descendo ali. E essa torre humana, né, de vários pisos de altura, que acontece tradicionalmente nessa região da Catalunha, há mais de 200 anos, desde o século XVIII, que já se encontrava referências a esse evento. Começou aqui perto de Tarragona, aí as pessoas vão se reunindo aí para começar o castelo. Esses aí são os castelers, né? Que levam essas roupas aí, a gente tá vendo essas calças brancas, essa faixa negra na cintura que tem a função de proteger a lombar. E também serve como ponto de apoio para quem está escalando o castelo, depois a gente vai ver. Eles usam também uma bandana vermelha com bolinhas brancas nos braços, nos pulsos, às vezes alguns usam no cabelo ou por cima da faixa, e aí vai se formando esse castelo. Esse castelo, ele faz parte, né, das festas populares daí. A partir dos anos 80, ele passou a fazer parte, né, do folclore aí da Catalunha, né, das festas populares da Espanha, que são tantas, a gente sabe. Na verdade, isso é uma evolução da muixeranga valenciana, que era um baile que acontecia antigamente em Valência, muito tradicional. Um casteleiro, né, que são essas pessoas, então uma pessoa que forma parte dessa cola casteleira, que é para organizar o castelo. Em 2010, os castelos foram declarados Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E podem participar do castelo um grande número de pessoas, podendo ser homens, mulheres, de todas as idades e complexões físicas. E eles praticam para isso, eles treinam durante o ano todo para participar, né, desses concursos e atuações. Ali na pinha é a parte de baixo. Todas as pessoas podem participar, geralmente os mais fortes. E aí quem vai subindo lá em cima nos últimos andares são as crianças, as mulheres que são mais leves. Mas como eu disse, é interessante esses castelos porque a gente pode ficar ali embaixo, todo mundo ajudando, né? Os amigos, aficionados, espectadores espontâneos que se unem ali para fortalecer o castelo. Dá um certo nervosismo, tá vendo? Eles tremem, eu já vi muitas vezes eles caírem. E já aconteceu 3 acidentes mortais. E esse castelo é um exemplo de trabalho em grupo, né? Força, equilíbrio, espírito de autossuperação. É uma experiência assim, apaixonante, né? Autossuperação individual e coletiva. Eles já tiveram uma crise um tempo, diminuíram, mas agora voltaram com a força toda. Isso é muito tradicional, então. E eles se atualizam também, porque antigamente era só feito por homens, agora as mulheres também participam. Existem 7 mil casteleiros aí na Catalunha, 16 mil castelos por ano são feitos aí. E é sempre essa emoção, né? Vai ter êxito? Será que vamos completar? Vai cair? Já aconteceu 3 acidentes mortais, mas né, ao longo de todos esses 200 anos, mas eles dizem que é 95% seguro. Agora eles usam o capacete, a criança ali descendo com o capacete, os últimos, que é para dar uma maior segurança, né? E os primeiros castelos, eles tinham 6 andares, agora eles têm 10 andares, e ele tem um valor histórico, né, pela manutenção dessa arte, como é considerada aí, por séculos. E eles começaram nos bailes valencianos, e eles assim, acompanhavam as procissões religiosas, sempre acontecia no final das
festas, né, uma figura, né, constituída pelo levantamento dessa construção humana, que com o tempo foi adquirindo assim tanta importância que foi ficando independente dos bailes e foi se espalhando ali por toda a Catalunha. A gente vê o tempo todo, cidades pequenas, grandes, qualquer festa, um evento assim mais importante na cidade, os castelos. Son figuras humanas que van subiendo y el objetivo es conseguir el máximo de pisos posibles. Normalmente está entre 7, 8, 9 o 10 pisos. Es una tradición de Cataluña y hoy estamos aquí porque empiezan las fiestas del verano, que son las fiestas del mar. Entonces estamos hoy aquí. Esse aí dos casteleiros explicando pra gente, muito interessante, essa aí é a pracinha ali central de Vila Nova La Gertrú. E aí somos nós a bordo do veleiro Bikini, já partindo, né, para a nossa velejada desse ano. Essa foi a nossa primeira velejada de 2012. Ficamos um tempo aí, umas 2 semanas, preparando o barco. Quem vai ao mar avia-se em terra, isso todo mundo sabe. E estamos aí saindo. A gente sai sempre bem cedinho de madrugada, porque nessa região aí do Mediterrâneo os ventos são mais fracos pela manhã. Tem um terralzinho que nos permite navegar bastante. Aí vamos preparando o barco, tirando as defensas. Estamos em direção a Tarragona, que é a poucas milhas dali, apenas umas horinhas de velejada, mas velejar no Mediterrâneo é bom por isso. Sempre tem um portinho ali perto, são vários portos, né, muitas marinas, todas com uma ótima infraestrutura. E essa época aí, que era mais ou menos maio, mês de maio, já dá para a gente navegar tranquilamente no Mediterrâneo até final de outubro. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse evento lá da Catalunha. Quem perdeu algum episódio é só entrar no YouTube, Viajando com Biquíni, Mônica Magalhães, tem um monte de programas lá para vocês. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até breve. Um beijo. Viajando com o Biquíni.